Nesta edição do Jornal do Engenheiro, a entrevista trata da campanha salarial dos engenheiros em 2015. E a reportagem da semana é sobre a reunião do Conselho Assessor de Transporte e Mobilidade Urbana do CESP. Assista agora a sessão No Ponto. Hoje, dia 21 de setembro, o sindicato completou 81 anos de vida, 81 anos de trabalho, de luta em defesa do engenheiro, da engenharia. Hoje eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa entidade com todos os demais diretores, com todos os associados que aqui acreditam nessa entidade. Entidade que vem, ao longo desses 81 anos, trabalhando, enfrentando as dificuldades. O sindicato cresceu, se mostrou e hoje nós temos um número muito grande de associados. Número esse que nos obriga cada vez mais, nos coloca uma responsabilidade cada vez maior de estarmos presentes nas questões da engenharia brasileira e presentes nas questões da sociedade paulista. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte desse sindicato, que nos ajudam a fazer desse sindicato cada vez mais presente, cada vez mais democrático e cada vez mais combativo nas questões da engenharia brasileira. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição vamos falar sobre as campanhas salariais dos engenheiros em 2015. Já temos resultados aí para informar. É claro que algumas negociações ainda estão ocorrendo, mas diversas já ocorreram. A database aí principal é meados de cada ano e a gente já tem algumas informações para passar. E eu recebo aqui as integrantes do nosso departamento jurídico, a advogada Karen Blanco. É um prazer recebê-la aqui, doutora Karen. Muito obrigada, prazer é todo meu. E também a advogada Cláudia Regina Salomão. É um prazer recebê-la aqui, doutora Cláudia. Prazer é meu. Eu começo com a doutora Karen perguntando, nós tivemos em 2015 resultados positivos nas negociações salariais, lembrando que 2013, 2014 nós fomos muito bem, e eu pergunto, e 2015, doutora? Diante do cenário econômico que se apresenta em 2015, as expectativas iniciais não eram tão boas. Contudo, no decorrer das negociações, a gente conseguiu evitar greves, evitar soluções judicializadas e solucionar os conflitos na mesa de negociação. Ademais, se resguardou todos os direitos já adquiridos nos anos anteriores através dos acordos coletivos. E se resguardou também a questão da vedação do retrocesso sexual e a melhoria da condição social dos trabalhadores, refletindo inclusive em avanços significativos do ponto de vista econômico, porque não se esperava nem que índices inflacionários fossem avançados para a recomposição salarial dos trabalhadores. E isso foi conseguido através de muita negociação, muita conversa, ajuda do tribunal. A gente conseguiu sim, esse ano eu concluo com frutífero as negociações coletivas e de grande avanço para o trabalhador sim, porque não houve um retrocesso, houve garantias de cláusulas importantes no cenário atípico que vivemos, como a estabilidade de emprego. Então, eu acho que foi positivo, sim. Eu acho que os ganhos... Desculpa interromper, por favor. Eu acho que os ganhos reais que a gente teve também em algumas negociações, além de conseguir a recomposição da inflação, a gente conseguiu obter ganhos reais, salariais, em torno de 1%, 1,5%, dependendo da campanha. Então, isso foi bem importante também, né? Colocar isso. Mesmo. E continua, doutora Cláudia, ocorrendo negociações, ou seja, no período que gravamos esse programa, em final de agosto, ainda existe negociações ocorrendo. Sim, existem ainda campanhas de maio, que ainda não se encerraram, né? Empresas municipais, CT, SP-Trans, ainda estão em negociação. Empresas estatais a gente já encerrou. Existe algumas ainda de database junho, que também ainda estão
um fechamento, né? E agora a gente tem a database setembro também, né? Que temos a Telefônica, que ainda sequer iniciamos a negociação com a empresa, mas ela já garantiu a database. Ótimo. Doutora Cláudia, continuando com você, eu pergunto como é que foi esse ano um instrumento que foi muito profícuo desde quando surgiu, não sei se esse ano de 2015 também o foi, que é aquele núcleo de conciliação do Tribunal Regional do Trabalho, segunda região, que foi criado. O presidente Murilo, à época, elogiou, o sindicato publicamente se pronunciou a respeito, porque foi algo que ajudou bastante nas negociações. Esse ano também foi bom isso? Também. O tribunal ele tem sido um grande parceiro dos sindicatos no sentido da negociação coletiva, né? A gente acaba tendo que instaurar um dissídio, uma cautelar, enfim, e a gente chama para negociação junto ao tribunal. E nesse núcleo, o tribunal ele pode chamar para compor a negociação secretário, presidente da empresa, e isso tem sido muito importante. Ele oficia as partes. A gente conseguiu esse ano a implantação do piso, por exemplo, na CPTM, que era uma luta de pelo menos 3, 4 anos, e essa luta só se conseguiu devido à atuação do tribunal, que oficiou o CODEC, os órgãos estatais, para que dessem uma resposta, porque o governo, querendo ou não, às vezes, ele nem sequer responde às nossas solicitações, né? E o tribunal não, ele tem como impor, ele tem como pedir para que realmente traga uma resposta nesse aspecto. Além disso, também ajudou na questão de oferecer ganhos, né? Eles fizeram, como que funciona o núcleo em si? Você entrou com um processo e nesse processo é feita uma audiência inicial de conciliação, né? Quando se chama o núcleo. Nessa audiência de mediação de conciliação, o tribunal ele faz propostas. E o núcleo, ele propôs, inclusive, ganhos reais. E daí surgiu muito a questão da gente conseguir conquistar os ganhos reais, por proposições do próprio núcleo de conflitos coletivos, de conciliação de conflitos coletivos. Ótimo. E falar um pouquinho também a respeito do seminário que o CESP, de maneira pioneira, realiza, que é um chamado Seminário de Abertura das Campanhas Salariais. Eu queria saber se isso agrega na hora da negociação, se isso daí ajuda, quando for para uma negociação direta, já ter ocorrido um seminário onde todo o panorama político e econômico do país foi debatido com o representante dos trabalhadores e os representantes de cada empresa. Se isso aí é mais é claro que toda negociação é difícil, não existe negociação fácil, mas se isso também é um ponto positivo para ajudar na negociação. Doutora Karen, pode falar? Sim, claro. As campanhas, a abertura, né, das campanhas com um evento já histórico do sindicato e muito valorizado pelas próprias empresas, né, que ficam ansiosas até para serem convocadas para esse seminário, é muito importante para dar um norte nas negociações, para a gente já trocar uma ideia, já sentir o clima de como que vai ser no decorrer do ano. E tem a participação de órgãos importantes que atuam em conjunto com o sindicato, olhando as questões sociais e econômicas que a gente está vivendo, né? Então vem o DIAP, vem o DIEESE, então esses órgãos eles contribuem para que a gente tenha daí documentos e orientações mais consolidadas para dar um andamento nas negociações coletivas. Então eu acho que o seminário ele já se concretizou nas nossas vidas e ele é de extrema importância não só para os sindicatos de engenheiros, porque já faz parte da história dele, mas as próprias empresas mesmo. E a gente começar esse diálogo num ambiente em que tenha dados econômicos, órgãos tão sérios como esses citados, é importante para todos nós, porque a solução é a negociação, é o que a gente busca.
não é ir para a justiça, o que a gente quer é fechar um acordo na mesa. Então, tudo que contribui para que isso aconteça, para que os ânimos se acalmem, para que a gente consiga refletir sobre o cenário que a gente vive com dados concretos, contribui para que a gente chegue nessa solução do conflito de forma harmônica para todas as partes. Perfeito. Bom, o seminário não é negociação, já falamos, a negociação é outra instância e com certeza muito mais acirrada. E eu pergunto para a doutora Cláudia, qual é o papel do jurídico em auxiliar, porque quem negocia é o dirigente sindical, né? E qual é o papel do jurídico ao acompanhar esse dirigente de cada empresa, dirigente sindical de cada empresa, nas negociações? Eu acho importante aqui, Fábio, colocar que não é só um papel do jurídico em si, tá? Existe um papel do sindicato como um todo. A negociação ela inicia a partir do momento que se faz uma assembleia convocando os trabalhadores para aprovar uma pauta de reivindicações. A partir desse momento, a gente já tem um trabalho, que é analisar uma pré-pauta, né? A gente prepara uma pré-pauta no sindicato, com a ajuda da ação sindical, com a ajuda dos diretores e o jurídico em si, e essa pré-pauta é que é levada para a Assembleia para aprovação. Aprovou-se essa pré-pauta, ela é encaminhada para as empresas asseguram ou não a database. Se não asseguram a database, aí a gente já tem o primeiro papel do jurídico, que é entrar com um protesto, uma cautelar, para que se assegure a database e o reajuste seja desde aquele momento, né? Assegurou-se, ultrapassou-se essa questão, assegurou ou não a database, a gente tem aí já o início das negociações em si. A gente acompanha, nós jurídicos, acompanhamos os diretores nessas mesas, nessas rodadas, dando orientação, tanto jurídica, às vezes, de esclarecimento daquela cláusula, enfim, quanto a orientação em si também de como podemos ir, uma estratégia de um lado, do outro, como o tribunal tem visto as questões, até às vezes para evitar o conflito, evitar que a coisa chegue ao tribunal, né? E, como a doutora Karen falou, a gente tenta, claro, que tudo se resolva na mesa de negociação. Às vezes não é possível. E aí a gente tem que ingressar com as medidas cabíveis, que aí compete ao jurídico fazer o dissídio coletivo, a cautelar, enfim. E participar, claro, das audiências, depois dos julgamentos, caso tenha greve. Esse ano a gente não teve greve, mas a gente teve ameaças de greve, né? E quando acontece isso também, a gente tem um papel de analisar toda a documentação para entrar com o dissídio em si também. Perfeito. Nesta edição estamos conversando com integrantes do Departamento Jurídico do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo para falar sobre as negociações que já ocorreram e as que estão em curso a respeito do salário. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações e também, claro, como é que este departamento do sindicato tem atuado em meio à crise econômica do nosso país. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, falando sobre as campanhas salariais deste 2015, mas também do papel do Departamento Jurídico do Sindicato dos Engenheiros em diversas frentes. Uma delas é a seguinte: aumentou, infelizmente, os processos de homologações de diversas categorias, né? Inclusive na categoria dos engenheiros. E a doutora Karen vai nos explicar qual é a postura do Sindicato dos Engenheiros e do seu jurídico diante desses acontecimentos. Doutora, por favor. Realmente, diante do cenário que se apresenta, as empresas não tiveram outra alternativa a não ser rescindir alguns contratos de trabalho diante da falta de investimento, né? E isso ocasionou consideravelmente um aumento nas rescisões contratuais por parte do empregador.
Mas lembrando que a gente vem de uma comparação de um ano muito promissor, que foi o ano passado, que a gente ainda estava em crescimento, né? E principalmente a engenharia estava no seu auge. Então, comparando o ano passado com esse, o que a gente vê é que, na verdade, não estamos numa crise da engenharia, né? Ela não afetou significativamente apenas os engenheiros, ela está, na verdade, disseminada, né? Então, não podemos falar que os engenheiros saíram prejudicados diante desse cenário. Houve sim uma contenção, né? Mas por ausência de investimento, a situação ela está norteada nisso. O governo tem entendido que a hora é de segurar o freio, não investir, que é contrário ao que a gente pensa, o que a gente planeja, né? Porque a gente acha que isso na verdade, é uma fase cíclica do capitalismo e então a tendência é você investir para que o capitalismo não dê um tiro no pé, né? Porque a falta de investimento ocasionaria daí demissões. Então o sindicato ele luta justamente para evitar demissões e evitar retrocessos sociais. Então a gente não negocia questões que envolvam prejuízos aos trabalhadores, né, que a gente chama de negociação em pégios, não são permitidas dentro do nosso sindicato, né, mesmo diante de alguma situação atípica, a gente senta, analisa, olha, mas não segue essa linha. Com relação às homologações, os engenheiros que ali são encaminhados, né, agendado uma homologação, as pessoas que são as homologadoras, elas orientam o engenheiro a procurar a Bolsa de Empregos, que é um departamento que a gente tem dentro do sindicato, que vai aconselhar o engenheiro dentro do mercado de trabalho e pegar informações do porquê que esse contrato está sendo rescindido, para entender, inclusive, o que está acontecendo no cenário econômico. Então, a gente tem uns levantamentos estatísticos importantes que contribuem aí para a gente chegar a essa conclusão e o sindicato ele orienta daí todas as questões de se tem alguma verba que não foi paga corretamente, recalcula a verba, verifica quais são os direitos do empregado, orienta dentro do acordo coletivo quais são os direitos além daqueles previstos da lei que ele tem. E toda assessoria jurídica que a gente possa dar, a gente dá no momento da homologação também, né? A gente fica à disposição, eu e a doutora Cláudia estamos no sindicato na medida do possível, quando não tem uma audiência ou outra, mas a gente fica integralmente no sindicato. Então, nesse momento de homologação, se algum engenheiro tem alguma dúvida, queira falar com a gente, fique à vontade, vá até o sindicato. Nós procuramos sempre intercalar, sempre pelo menos uma pessoa ficar lá para atender os engenheiros. A previdenciária a gente faz a parte administrativa. Nós temos uma pessoa que dá entrada nos processos de aposentadoria, que orienta, que faz o cálculo do tempo de aposentadoria, quanto falta para o profissional se aposentar, e faz também uma assessoria aí na parte de benefícios previdenciários em si. Mas é na parte administrativa, na parte jurídica em si, de ingressar com o processo, ainda não, né? Vamos ver se, quem sabe, a gente consegue implantar isso no futuro, mas a parte administrativa a gente já faz. E de mais dúvidas que o associado tenha, qualquer dificuldade, ele pode também entrar em contato com o jurídico para poder tirar dúvidas? Sim, o jurídico está à disposição. Como disse a doutora Karen, sempre tem uma de nós duas lá presente. É raro sair as duas. Nós estamos todos os dias lá, das 9 às 18. No site do sindicato também é importante que as pessoas conheçam que lá tem à disposição os acordos e convenções coletivas, campo jurídico, acordos e convenções. Tem também a tabela do piso salarial dos engenheiros, que a gente tem uma lei federal que trata do assunto, né? E no site também tem essa tabela. E quem tiver dúvida, a gente está à disposição para tirar. Legal. Quero muito agradecer a presença de vocês, mas antes de encerrar, deixar a câmera aberta para as considerações finais de cada uma de vocês. Doutora Karen, obrigado, viu? Obrigada, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é uma honra trabalhar para o sindicato tão sério, tão representativo como o Sindicato dos Engenheiros, que valoriza seus profissionais, que vai sempre em busca de melhorias de condições sociais de trabalho
e estamos à disposição para receber os engenheiros, orientar, assessorar no que for possível. E, por favor, associem-se, fortaleçam o seu sindicato, é muito importante, um sindicato forte, representativo, é o sindicato mais forte na luta para conquistas sociais. Doutora Cláudia, obrigado pela presença, fique à vontade. Obrigada, gostaria de agradecer mais uma vez participar do Jornal do Engenheiro, que também é um meio de comunicação muito importante. Eu não falei do departamento de imprensa, mas ele colabora muito também nas negociações, porque é através dos boletins que a gente comunica com a categoria, né? É com os boletins, jornal, né? Que tem também a questão de noticiar como estão as campanhas salariais, enfim. Eu gostaria de também convidar, como eu falei agora há pouco, para que vocês acessem o site, né? E, enfim, é uma honra fazer parte desse sindicato e agradecer pela presença. Obrigado pela presença de vocês. E aí você acompanhou um pouquinho do trabalho do nosso departamento jurídico. E, claro, de todo o nosso sindicato, que é uma função precípua defender os ganhos reais dos trabalhadores, defender o emprego e mobilizar cada engenheiro e engenheira do nosso estado de São Paulo. Nesta edição, você não pode perder mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve! Aconteceu no dia 10 de setembro a terceira reunião do Conselho Assessor de Transporte e Mobilidade Urbana, uma iniciativa do Conselho Tecnológico do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Fundamentalmente, nós tomamos conhecimento dos grandes problemas de mobilidade que nós temos aqui na região metropolitana de São Paulo e nas outras regiões metropolitanas também, tomarmos consciência e termos uma opinião formada. Por exemplo, hoje nós tivemos uma boa discussão, muito rica, sobre a questão do destino do Minhocão. O Minhocão já deve, segundo o plano urbanístico de São Paulo, ser desativado para veículos até 2030, daqui a 15 anos. Mas ao ser desativado, ao ser proibido veículo sobre o Minhocão, o que devemos fazer? Transformá-lo numa área de lazer ou colocar o Minhocão abaixo, destruir, desmontar o Minhocão. Então, todas essas reflexões nós estamos apurando aqui dentro para poder avançar com propostas do sindicato, principalmente nos debates sobre o município. Essas reuniões elas acontecem agora a cada 15 dias, né? E a cada 15 dias a gente tem uma palestra e uma continuidade de uma pauta específica de discussão entre os membros do Conselho. O tema foi tratado a fundo por um especialista em arquitetura e urbanismo. Na palestra, ele tratou da proposta para a desativação do Minhocão, um viaduto da cidade de São Paulo, feito durante o regime militar pelo prefeito Paulo Maluf. O elevado Presidente Costa e Silva liga o centro à zona oeste da cidade. Foi construído para diminuir o trânsito da região, mas os moradores reclamam da sua proximidade aos prédios, que chega a ser de 5 metros de distância, e do barulho causado pelo tráfego no viaduto. Que já aconteceu de opiniões e posições de arquitetos e engenheiros a respeito do significado do Minhocão para a cidade, desde 1972, quando ele foi inaugurado, 71, até hoje. E agora, essa decisão do plano diretor, que o plano diretor tomou a decisão de que carro não vai mais passar lá. Então, eu acho que é uma discussão muito interessante e vem ao caso a gente recordar um monte de outros elevados pela cidade que hoje não servem para nada. Após a palestra, foi aberta uma sessão para perguntas e respostas, o que caracteriza o espírito das reuniões promovidas pelo Conselho Assessor de Transporte e Mobilidade Urbana, que sempre visa a interatividade. Olha, a mobilidade urbana é algo que afeta todas as nossas regiões metropolitanas do Brasil. São Paulo, em particular, tem é muito penalizada, né? A cidade, a região é penalizada pela falta de mobilidade, pela falta de espaço. Há que se fazer uma reversão muito forte no conceito de espaço público. Como nós discutimos agora há pouco, apenas 30% dos passageiros utilizam os carros.
e os carros ocupam mais de 60%, 70% do espaço. Quer dizer, os carros estão ocupando muito mais espaço do que eles estão transportando. Nós devíamos tomar o conceito de ocupar o espaço pelo volume de passageiros, não pelo volume de veículos. Então, se num local está passando 70% de passageiros dentro dos ônibus e 30% no carro, os ônibus deviam ter 70% do espaço. E não o contrário, hoje os ônibus ficam espremidos em algumas avenidas, em pouco espaço, e o resto com os carros vazios. Para saber mais sobre o debate que os engenheiros paulistas organizam a respeito da mobilidade urbana, acesse o portal do CESP na internet.